Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline, tenho cabelos longos e escuros, olhos pequenos e claros, uma altura mediana, estou com uma blusa preta e um casaco creme e uma saia florida com preto. Estou no estúdio da Multirio, num ambiente acolhedor, para dar início à nossa aula. E o tema da nossa aula de hoje é a origem dos alimentos. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a origem dos alimentos, tá certo? Aonde eles são produzidos, como eles são produzidos e qual é a origem deles, se eles são de origem animal, vegetal ou mineral. Falando em alimentos, geralmente na escola existe o cardápio, informando os dias de cada alimento que será servido para os alunos, não é mesmo? Para as crianças. E vocês? Vocês têm um alimento preferido? Um alimento que vocês gostam muito? Eu tenho e vou revelar para vocês depois. Mas antes disso, eu lembrei de uma história que fala sobre alimentos. Sabe qual é? Será que vocês conhecem? A história da cesta de Dona Maricota. Eu vou ler só um trechinho para vocês, tudo bem? Me acompanhem. A cesta de Dona Maricota. Voltou com a cesta cheinha da feira, cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho. Guardou na despensa e na geladeira e deu um suspiro. Ufa, que canseira! Esse é o fragmento da história A Cesta de Dona Maricota, de Tatiana Belling. Então, o que podemos notar na cesta da Dona Maricota? Vamos lá? Vamos escrever quais alimentos tinham nessa cesta? Cenoura, laranja, mais qual? Limão, banana, e, por último, o milho. O que esses alimentos aqui, eles têm em comum? A cenoura, a laranja, o limão, a banana e o milho. Isso mesmo, eles são alimentos cultivados na natureza. Então, vamos ver aqui o que tem na minha cesta e comparar com a cesta de Dona Maricota? Eu tenho maçã, uva, pimentão, outro pimentão, um de cor vermelha e outro de cor verde. Tenho laranjas, banana, outra uva, mais laranjas, figo, pera, kiwi, cebolas e chuchu. Olhando lá para o quadro, quais são os alimentos que tem ali, as frutas e legumes que tem ali e que tem aqui? Comparando, cebola tem ali? Não. Tem na minha cesta, mas não tem ali. Eu vou deixar de fora só os que tem ali. Uva tem na minha cesta, mas não tem ali, ó. Figo tem na minha cesta? Tem na cesta da Dona Maricota? Não tem. Eu vou deixar de fora só os que são iguais. Maçã tem na minha cesta, mas não tem no fragmento que eu fiz a leitura. Pimentão não tem no fragmento que eu fiz a leitura da cesta de Dona Maricota. Chuchu também não tem. Pera também não tem. Minha cesta está mais recheada do que esse fragmento. Kiwi também não tem. O que tem em comum? A banana e as laranjas. Agora, nós vamos ver imagens de alimentos que são cultivados na natureza. Vamos olhar? E foram mencionados na aula de hoje. Pé de laranja, lima,
bananeira, plantação de milho. São alimentos cultivados na natureza. Você sabia que os alimentos podem ser de origem vegetal? Que são os alimentos cultivados na natureza, como é o caso das frutas, banana e mamão, verduras, agrião, alface, brócolis, legumes, chuchu, quiabo, batata, pimentão, e dos cereais, feijão, trigo, arroz, milho. O trigo é um alimento básico para a produção de farinha de trigo, que é a base para a fabricação de outros alimentos, como pão, macarrão, dentre outros. Ele é colhido e vai para a indústria para ser matéria-prima da farinha de trigo. Olha aí o cultivo do trigo. Além do cultivo do trigo nessa foto, nós temos a foto da colheita da cenoura e uma das formas de trabalho, que é o agricultor. Há também máquinas que fazem a colheita. Vamos ver mais a origem de outros alimentos. Origem animal. Os alimentos de origem animal são feitos a partir do processo de criação da caça ou da pesca dos animais, como é o caso dos produtos que são feitos utilizando ovos, leites e carnes. Criação de gado e o processo de criação que envolve o trabalho. Olha o trabalhador rural tocando gado. Também temos a foto das galinhas com os pintinhos, que são as galinhas as responsáveis por produzirem ovos que utilizamos na nossa alimentação. Agora, vamos ver mais um alimento de origem mineral. São os alimentos que contêm água e sais minerais. Os sais minerais são encontrados na maioria dos alimentos de origem animal e vegetal. Agora, se liga que muitos produtos e alimentos são produzidos a partir da combinação de outros produtos de origem, vocês lembram? Isso mesmo, animal, vegetal e mineral, não é mesmo? E o macarrão é um desses produtos, feito a partir de outros produtos. Falando nisso, tem um poema exatamente de Sérgio Caparelli que fala da macarronada. Vamos olhar aí? Macarrão, macarronada, nada. De tão bom na panela, nela, a fome se consome, some, e depois se transforma, forma, macarrão, macarronada. O autor escreve através de rimas e usa a letra maiúscula e minúscula de acordo com o que deseja chamar a atenção. Esse é um poema que brinca com a fome e com o macarrão, que acaba, logo vira macarronada. Eu vou ler de novo para vocês apreciarem a leitura agora do livro. Macarronada, macarrão, macarronada, nada. De tão bom na panela, nela, a fome se consome, some. E depois se transforma, forma. Macarrão, macarronada. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, desse poema. E vocês gostam de macarrão? Vocês sabem como ele é feito? Eu vou dar uma dica. Ele pode ser feito no restaurante, na indústria e até pode ser caseiro. Vamos ver quais são os ingredientes que tem para preparar a massa de um macarrão caseiro? Vamos lá? Macarrão caseiro. 4 ovos, 150 ml de água mineral, 1 fio de óleo, 200 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal, farinha de trigo para polvilhar. Modo de preparo: misture os ovos, a água e o fio de óleo. Acrescente farinha de trigo até deixar a massa bem dura. Cilindrar bem a massa, polvilhar farinha de trigo, enrolar a massa e cortar na espessura desejada. Retirar excesso da farinha de trigo, cozinhar em água fervente. Perceba que para fazer o macarrão, nós usamos farinha, óleo, sal, água. E retomando aquela ideia de que para fazer o macarrão é preciso uma combinação de outros elementos,
Esses elementos são de que origem? Vamos pensar? Será que eles são de origem vegetal, animal ou mineral? Vamos pensar juntos? De onde vem a farinha, o ovo, o óleo, a água? Vamos ver? Eu preparei um jogo para a gente fazer e pensar nesses alimentos. Perceba que para fazer o macarrão é preciso de alguns ingredientes. Eu fiz uma lista do que eu preciso comprar no mercado. Agora vamos ver o que tem em comum da minha lista com o que tem em comum na lista dos ingredientes de macarrão. Eu preciso comprar farinha de trigo para fazer o macarrão e para minha casa que está precisando. Os ovos. Além dos ovos, eu preciso do óleo para fazer o macarrão. Eu também preciso de uma pitada de sal. Esses são os ingredientes. Perceba que para o macarrão existe uma combinação de alimentos, que nós vamos ver se são de origem animal, vegetal ou mineral. Mas como eu tenho que comprar coisas dessa lista, nós vamos descobrir todos esses alimentos. Vamos lá? Vamos fazer o jogo? Vocês estão prontos? Fica comigo. Para o jogo, foi separado os alimentos: farinha de trigo, açúcar, sal, ovos, fermento, óleo, água e o leite. Separe os alimentos de acordo com a sua origem. A origem dos alimentos. A regra é simples: observe os alimentos na prateleira, classifique-os de acordo com a sua origem, animal, vegetal ou mineral, mas seja rápido, o tempo está passando. Tente chegar ao final o mais rápido possível. Boa sorte! Prontos? Alimento de origem animal. Qual é o que vocês vão separar para colocar na cesta? Vamos lá. O leite e os ovos. Muito bem, você acertou. Agora, próximo alimento de origem vegetal. Qual você vai separar para colocar na cesta? Muito bem, farinha, açúcar e o óleo. Você acertou mais uma vez. Alimento de origem mineral. Vamos lá. O tempo está correndo. A água e o sal. Você acertou, mandou muito bem. E aí, gostaram do nosso jogo? Ele foi rápido, né? Mas foi bem interessante. Vocês perceberam que o fermento, ele não entrou nenhuma vez em nenhuma cestinha, nem de origem animal, nem de origem vegetal e nem de origem mineral? Porque ele é um elemento à parte, ele é um alimento fabricado à parte, de outras maneiras, tudo bem? Mas não são só os alimentos que sofrem a influência e origem de outros produtos. Nós temos também as roupas, os calçados, as bijuterias e muitas outras coisas. Vamos olhar? Eu trouxe aqui, ó, uma pulseira feita de sementes. Além dessa pulseira feita de sementes, também trouxe um cordão com pedra, também retirado da natureza. Além disso, um brinco utilizado de madeira reflorestada. E muitos outros objetos aqui também de semente. O que é importante saber e se ligar é que muitos dos produtos e alimentos, eles vêm de outras origens, animal, vegetal e mineral. Então, vocês sabem de onde é feita a folha do caderno? Vamos dar uma olhada na folha de caderno? Ela vem da celulose, ela é extraída da árvore e é transformada em folha pela indústria. Você sabia disso? Essa nossa conversa é importante para você perceber que um produto ele tem sempre origem em outros produtos. Então, fica ligado na relação entre a cidade e os meios de produção e comercialização com o meio rural. Essa relação envolve várias formas de consumo e de trabalho.
Para finalizar a nossa aula, vamos fazer a retomada? Hoje nós conversamos sobre a origem dos alimentos, de origem animal, lembra? Mais o quê? Vegetal e mineral. Muito bem! Além disso, indicamos que alguns alimentos, como o macarrão, podem possuir derivados de outros alimentos, não é mesmo? Então, vamos ver o desafio? Desafio. Seu desafio é separar os alimentos e produtos e identificar o nome deles e comparar a origem de cada um. Compartilhe com a sua professora ou professor e colegas. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido coisas novas. Eu adorei fazer essa aula e até a próxima!